ver, publicou o relatório de 2014 de segurança de barragens, já seguindo o template, que foi um dos produtos que nós fizemos no âmbito dessa concorrência que eu disse, um relatório extremamente interessante, com muita informação, muito bem apresentado e que dá conta do que se passou no país todo, nos estados todos do Brasil, em termos de comportamento das barragens, em termos de acidentes e incidentes, etc. Por aí fora. Portanto, o relatório de segurança de barragens, a ANA recuperou esse tempo, está em dia e está neste momento preparando o relatório de 2015, que obviamente não sai agora. Eu já mostro como é que é essa sequência rapidamente. Descreve os instrumentos dessa política, nomeadamente, como disse, o Plano de Segurança e o Sistema Nacional de Informação, define as competências dos órgãos fiscalizadores e dos empreendedores e exige que alguns dos seus artigos, a regulamentação específica, que tem sido elaborada através de resoluções, ou do CNRH, Conselho de Recursos Hídricos, ou resoluções da ANA para barragens, sob sua jurisdição, e também por portarias de outras autarquias. Por exemplo, falei há pouco na Sanepar, a autarquia correspondente às águas do Paraná, que pertence à Secretaria respectiva, também já elaborou portarias decorrentes da Lei 12.334. O Plano de Segurança de Barragens, passar muito rapidamente, é um instrumento que deverá conter todos os dados técnicos e documentação da operação, manutenção, monitoramento e instrumentação, estrutura organizacional e qualificação da equipa de segurança, planos de ações de emergência, quando exigido, relatórios de inspeções de segurança e de revisões periódicas de segurança. Depois tem as vistorias. Não confundir vistorias com inspeções. Inspeções são da responsabilidade dos empreendedores, são da responsabilidade dos donos de obra ou dos concessionários. As vistorias são da responsabilidade dos fiscalizadores. Eles não vão fazer uma inspeção. A vistoria também tem até normalmente uma inspeção, mas não é esse só e não é esse o objetivo. A auscultação, julgo que todos sabem, não vale a pena estarmos a repetir. Os sistemas de instrumentação é um conjunto de instrumentos e dispositivos que se instalam para medir as propriedades que são importantes em cada caso. E depois temos aqui listados, ou eu listei aqui, alguns dos conceitos mais importantes. Inspeção regular, que é o artigo 9º da lei, e que a ANA já produziu uma resolução, que é a resolução 742 de 2011, que tem a ver com a periodicidade da inspeção regular. O que é essencialmente a inspeção regular? É uma inspeção que não se faz porque aconteceu alguma coisa, mas que se faz com certa periodicidade para detectar eventuais anomalias e atuar a tempo de evitar consequências dessas anomalias. Para além da inspeção regular, há a inspeção especial, que é o artigo 9º da lei também. Não há ainda uma resolução, mas no âmbito do trabalho que fizemos para o Banco Mundial, para a ANA, nós fizemos uma proposta de resolução e, portanto, a ANA está neste momento a colocar no seu site uma proposta de resolução para as inspeções especiais. O que são inspeções especiais? São inspeções que se fazem em situações especiais. Exemplo, uma cheia. Dá-se uma cheia. Após a cheia vai-se fazer uma inspeção especial. Não tem periodicidade nenhuma. Aconteceu alguma coisa que justifique que se faça uma inspeção. Há um sismo. Há então que inspecionar. O que inspecionar é uma inspeção visual, é ler os aparelhos, é fazer tudo quanto é preciso fazer, que esteja instalado na obra, para assegurar que a estrutura funciona e que a segurança está garantida. Portanto, é preciso que haja um evento que justifique. Os mais frequentes são os galgamentos das barragens, sismos no Brasil, como disse logo no início, não são, pelo menos de grande dimensão, não são tão frequentes assim, ou de média dimensão, grande dimensão não existe, não são tão frequentes assim, e uma das fases em que se fazem estas inspeções especiais, eu já vou dizer porquê, é quando se aproxima o final do primeiro enchimento. Ainda não aconteceu nada,
não aconteceu nenhuma ocorrência, não aconteceu nenhum sismo, não aconteceu nenhum galgamento, não aconteceu nada, mas é uma fase crítica. É uma fase crítica porquê? Porque o histórico de ICOL, sobre o mundo todo, mostra que a maior parte dos acidentes se dá no primeiro ano após a construção ou, em alguns casos, poucos anos depois da construção. Então é preciso que, quando se faz o enchimento da barragem, se acompanhe esse enchimento com o comportamento da obra em relação àquilo que ele foi previsto no seu projeto. Como é que se faz esse acompanhamento? Justamente através das medições topográficas, das medições piezométricas, medições de vazões, enfim, medições de tudo quanto os aparelhos que lá estão instalados ou que deveriam estar instalados são capazes de medir. A revisão periódica de segurança insere-se nesta trilogia, inspeção regular especial e revisão periódica de segurança, mas tem uma conotação diferente. De tantos em tantos anos, não é preciso acontecer coisa nenhuma, é feita uma revisão de segurança que vai mais fundo. E vai mais fundo porque a ciência evolui. Então o que é que acontece? Há que ter, para fazer uma revisão periódica, toda a documentação existente, o projeto inicial, se for possível obtê-lo, tudo aquilo que foi feito, as reparações que entretanto foram feitas, o comportamento, os vários equipamentos instalados, como se comportaram, etc. por aí fora, e depois de tudo isso, fazer uma avaliação da segurança, ponto 1. Ponto 2, normalmente isso acaba em dizer assim, não, como falei há pouco em Jaburu 1, não, para garantir a segurança é preciso fazer ou isto, ou aquilo, melhorar a própria estrutura, porque a estrutura, no caso das fundações das barragens, por exemplo, que estão sujeitas a uma percolação permanente, estão sujeitas a, se o maciço não é suficientemente, não é um maciço rochoso, muitos são, estão sujeitos, por exemplo, a fenómenos de erosão. E esses fenómenos de erosão conduzem a duas coisas. Uma maior passagem de água para jusante, que já é mau, porque a água é armazenada porque tem uma valia económica e social, ou é para produzir energia, ou é para abastecer as populações, ou é para fazer rega, etc. Mas a outra é que essa erosão interna, essa erosão pode causar o desmoronamento da barragem e a ruptura da própria barragem. O quarto elemento importante é o plano de ação de emergência, o PAI, que não se fazia em muitos países nunca, que no Brasil não se fazia até uma certa altura e que agora se faz nas grandes barragens, e que tem muito a ver com a ocupação do vale e tem muito a ver com as considerações sobre a segurança da própria barragem. E o Sistema Nacional de Segurança de Barragens, que eu já referi, que é um elemento importante, hoje em dia cada vez mais importante, graças à utilização da ferramenta informática que é disponível para toda a gente. Então, os agentes e suas competências, como eu falava há pouco, muito rapidamente, este quadro mostra muito bem isso tudo. Aqui está o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, onde tudo converge. Estão aqui os órgãos fiscalizadores, que são estes aqui, são os órgãos fiscalizadores, os de cima são os federais, as OER são os órgãos de recursos hídricos e de meio ambiente estaduais, são fiscalizadores também, fiscalizam, cadastram e classificam, e ligam-se com os empreendedores. A ANA e as organizações, e os órgãos, perdão, de recursos hídricos têm a ver essencialmente com as barragens de usos múltiplos, exceto hidroelétricas. A ANEEL tem essencialmente a ver com as barragens cujo fim é a geração de energia hidroelétrica, o DNPM com a mineração e os rejeitos resultantes dessa mineração, e o IBAMA com os resíduos industriais. E a responsabilidade de olhar por todo esse património, digamos assim, é dos empreendedores, das barragens públicas e privadas. Nós temos muitos empreendedores públicos, aqui no Brasil, com mais de uma centena de anos. A Codevasp, antes da Codevasp, quem me ajuda?
O Denox, mais antigo, a Codevasco, que também já é muito antiga, mas o Denox tem mais de 100 anos. A de nós, enfim, que entretanto mudou de nome, etc. Tem vários empreendedores, ou seja, donos de obra. A Cogeri é dona de obra e pertence à SRH, que é fiscalizadora. Há em muitos estados esta dupla função, que nem sempre é fácil. No caso do Ceará, é relativamente fácil pelo seguinte: a Secretaria de Recursos Hídricos, que tem um órgão que constrói, projeta e constrói, é responsável por isso, que é só Hidra, e depois tem um outro órgão, que é a Cogeri, que é responsável pela água bruta e pela gestão da segurança das respectivas barragens. Toda essa ligação existe, os órgãos fiscalizadores, com o apoio dos empreendedores, fornecem à ANA o material que ela usa para produzir o relatório anual de segurança de barragens. A ANA envia para o Conselho Nacional de Recursos Hídricos e o Conselho Nacional de Recursos Hídricos envia para o Congresso Nacional o respectivo relatórios. Que eu saiba, ainda não foi publicado pelo Congresso, não foi aprovado pelo Congresso Nacional nenhum relatório, nem o de 2011, mas não foi pela inércia das coisas. O 2011 está muito bem feito, 2012, 2013 já está melhor, e o 2014 melhor ainda, porque, como digo, está muito mais ilustrado, está muito mais simplificado e muito informativo. Bom, rapidamente também, fiscalizar as competências, manter o cadastro das barragens dos fiscalizadores, exigir aos empreendedores o cumprimento das recomendações, fazer periodicamente vistorias, cá estão as vistorias, fazer a classificação das barragens ou validar a classificação feita pelos empreendedores, e a ANA tem adicionalmente uma função, que é proceder à articulação de todos os órgãos fiscalizadores, à implementação da gestão do SENISB e à elaboração do relatório anual de segurança de barragens, como eu acabei de dizer. Todos eles convergem para a ANA, e a ANA é que é a autora do relatório anual de segurança de barragens, que, repito, o de 2014 acabou de ser posto no site da ANA, está aqui uma cópia extremamente interessante. Os empreendedores são os donos de obra ou os concessionários, os donos das barragens, os concessionários, providenciar a elaboração do projeto, manter em bom estado toda a documentação, informar o órgão de alguma alteração que possa afetar a segurança, manter o serviço especializado em segurança de barragens, providenciar a elaboração do plano de segurança de barragens. Esse plano de segurança de barragens é um elemento fundamental e não é um elemento estático. Cada vez que há qualquer intervenção na barragem, ele passa a integrar, ou tem que passar a integrar, o plano de segurança de barragens. Realizar as inspeções e revisões periódicas de segurança previstas na lei e nas resoluções. Providenciar a elaboração dos planos emergenciais. Cadastrar e manter atualizadas as informações relativas às barragens. E providenciar recursos para a execução de todas as atividades necessárias à segurança das barragens. Este último ponto está no fim, mas não tem pouca importância. E muitas vezes este é o ponto que faz perigar a segurança de barragens, porque o empreendedor não tem recursos para fazer aquilo que o fiscalizador lhe diz: para garantir a segurança de barragens você tem que fazer. Eu citei há pouco o caso do Jaburu, altear, foi uma obra que durou 1 ano e pouco a construir, com uma empreiteira, reforçar o tratamento da fundação, feito pelo grupo da CEMIG, especializado em tratamentos de fundação, atuar no paramento jusante da barragem, com filtros, drenos, etc., altear a barragem, proteger as escavações do 400 metros de canal. Isso custa muito dinheiro. E muitos empreendedores de pequenas barragens, de mais pequenas barragens, porque não é das pequenas barragens, reparem que nós estamos a falar no âmbito da Lei de Segurança de Barragens. Não esqueçam, como eu disse no início, quais são as barragens que são abrangidas. Nós não estamos a falar de barragens de 4, 5 metros. Em alguns casos aconteceu, conheço, de donos de barragens, de empreendedores, pura e simplesmente esvaziaram a barragem e acabou. A barragem tinha 5 ou 6 metros, tinha um volume pequeno, vamos imaginar, tinha 20 ou 30 mil metros cúbicos de água lá dentro, e o que eles tinham que fazer para garantir a segurança da barragem era de tal ordem
que era mais barato abandonar a barragem e procurar outras alternativas do que estar a fazer todo o trabalho que era necessário fazer. Portanto, esta questão dos recursos é uma questão extremamente importante. Legislação e regulamentação publicada depois da publicação da lei. Então, a lei em si, no dia 20 de setembro, como eu dizia, depois há duas resoluções da ANA importantes, em 2012, 143 e 144, perdão, da CNR, desculpa. Depois há a resolução da ANA, 742, já vimos que é sobre as inspeções regulares. 91, de 2012, está em publicação o Plano de Ação de Emergência e está em publicação também as inspeções de segurança especial, porque já há a 742 para as inspeções de segurança regulares, mas não há a resolução da ANA ainda, está em vias de haver, para as inspeções de segurança especiais. E há regulamentação emitida, como eu já disse, por outras autarquias, outros órgãos fiscalizadores também. Então, olhando para a lei e para tudo que foi feito no tal trabalho de 2 anos e pouco que tivemos em conjunto com o Banco Mundial para atender às imposições e às consequências da lei, cito apenas aqui os manuais e guias que hoje em dia existem, estão disponíveis, estão mais que disponíveis. É fundamental que quem é interveniente nesta matéria, ou como fiscalizador, ou como empreendedor, que os utilize, que são um conjunto de manuais e guias para fiscalizadores e, como eu dizia, para empreendedores. De um lado, temos os manuais de políticas e práticas de segurança de barragens, que atendem a ANA e as entidades fiscalizadoras, por um lado, com vários apêndices que têm, com aquele estudo que eu mostrei dos espelhos de água de 20 hectares que a FUNSEM fez quando mostrei aquele quadro, em que eu disse que foi com base, se eu tiver tempo eu volto atrás só para mostrar, a FUNSEM definiu 11, 12 mil lagos artificiais com mais de 20 hectares. E 20 hectares é uma área muito pequena, corresponde a um volume muito pequeno. Dirão assim, mas como é que sabe que corresponde a um volume muito pequeno? Porque fomos estudar todas as barragens brasileiras. Daí nós termos naquele gráfico separadas norte, centro e sul. Não são exatamente as curvas iguais, mas são parecidas. Então, de acordo com a existência atual no Brasil, fomos ver para cada uma delas, em função da área, qual era o volume, a altura, etc. E verificamos, e traçamos aquelas curvas, que para ter 3 milhões de metros cúbicos, 1 milhão de metros cúbicos, por exemplo, de reservatório, ela tinha que ter uma área de 100 hectares e não 20 hectares, como foi definido. 20 hectares são barragens muito pequenininhas, portanto, aquelas barragens que foram detectadas incluíram as grandes, obviamente, porque é mais que 20 hectares, mas incluíram, a maior parte delas eram barragens muito pequenas. Aqui temos, então, todo esse conjunto, o manual tem um conjunto de apêndices associado a essa temática das políticas e práticas de segurança de barragens, e há um outro manual para empreendedores que tem 4 documentos, tem 3 guias, tem um guia para orientação e formulários dos planos de ação de emergência, o PAI, tem um guia para orientação e formulários para a inspeção de segurança de barragens, a inspeção regular e a inspeção especial, e tem um guia para a revisão periódica de segurança de barragens. Eu já referi estas coisas, portanto, já terão mais ou menos uma ideia. E depois foi-nos pedido que fizéssemos um termo de referência para a contratação dos serviços. Isto é interessante, fazer em abstrato um termo de referência para a contratação de serviços, para o plano de ação de emergência, para as inspeções regulares, para as inspeções especiais, para as revisões periódicas de segurança. Dirão assim, não, isso não serve para nada. Serve. A Sanepar está, neste momento, preparando uma concorrência no início do próximo ano e a base do seu trabalho foi o termo de referência
que está, quem quiser vai ao site da ANA, está lá, o termo de referência que nós fizemos para todas essas atividades. Claro que são em termos médios, porque não se pode de forma... Uma coisa é fazer um termo de referência para uma barragem com 200 metros de altura, outra coisa é fazer um termo de referência para uma barragem com 20 metros de altura, uma coisa é fazer uma barragem de concreto, outra coisa é fazer uma barragem de aterro, etc. Mas, em termos médios, tudo isso está e é um guia para quem tem que fazer, os empreendedores, são eles que têm que fazer, os termos de referência para as concorrências daquilo que é de sua responsabilidade, que eu mostrei antes. As inspeções regulares, as inspeções especiais, o PAI e o Guia da Revisão Periódica de Segurança. Depois temos, para os empreendedores, portanto, também, o Manual de Orientação para a elaboração de projetos de barragens, para a construção de barragens e para o Plano de Operação, Manutenção e Instrumentação de Barragens. São 3 documentos muito importantes, volumosos,